Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento e agradeço a presença da Sra. Eurodeputada, a Dra. Marta Temido, para ser ouvida nesta Comissão, na qualidade de ex-Ministra da Saúde e a propósito do Instituto Nacional de Emergência Médica. Não vou recordar a evolução do Serviço Nacional de Saúde durante o período do Governo Socialista, e em especial quando a Dra. Marta Temido foi Ministra da Saúde. Não está hoje em causa a forma como, nesse tempo, a Dra. Marta Temido faltou ao respeito aos profissionais de saúde, acusando-os, insinuando, injustamente, não serem suficientemente resilientes, no caso dos médicos, ou de serem mesmo criminosos, como sucedeu com os enfermeiros. Quem conhece o SNS sabe que a sua afronta para com os profissionais de saúde teve um efeito negativo em cascata, com muitos médicos a saírem do SNS para trabalhar no setor privado ou no estrangeiro, com muitas das vagas para os quadros hospitalares de jovens médicos a terem ficado por preencher, e até hoje esta situação condicionou ainda a capacidade de resposta do próprio SNS. No seu tempo, o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde do SNS sofreu um abalo de consequências negativas e de difícil resolução. Mas não é essa avaliação global que hoje tem lugar. Mas o que está agora verdadeiramente em causa é a questão do INEM, onde nos últimos anos se verificaram atrasos cada vez mais frequentes na prestação de socorro, com muitas chamadas não atendidas pelo CODU, falta de técnicos pré-hospitalares para as ambulâncias, dificuldades no socorro em helicóptero e viaturas médicas, as chamadas VMER, inoperacionais, em muitos casos, nos próprios hospitais. Ao ponto de vários especialistas ligados à emergência médica alertarem que era preciso salvar o INEM. E de o próprio Dr. Luís Meira, até há pouco Presidente do INEM, ter reconhecido nesta Comissão, numa audição nesta Comissão, isto está gravado, que a degradação do serviço do INEM é inegável. Mas o mesmo Dr. Luís Meira referiu ainda que, ao abrigo da pandemia, em 2020, durante o período em que a Sra. Eurodeputada foi Ministra da Saúde, o INEM teve de transferir 90 milhões de euros para reforçar o orçamento do Ministério da Saúde, o que, a somar a outras verbas também retiradas do INEM por ordem dos governos socialistas, prefez um total de cerca de 120 milhões de euros. O resultado é que a almofada financeira de que o INEM dispunha para se reforçar a vários níveis deixou de existir. De resto, o relatório anual de atividades do INEM, relativo ao ano de 2020, confirma a referida transferência. Vamos admitir que, perante a pandemia em curso, e todos nós vivemos esta pandemia, o Governo teve mesmo necessidade de captar as verbas do INEM e não outras verbas de outro lugar qualquer. Perante a crise manifesta que assolava e ainda assola o INEM durante o tempo em que foi Ministra da Saúde, porque é que nunca considerou devolver posteriormente ao INEM a verba que lhe foi retirada e, como todos nós sabemos, isso era possível e é ainda possível. Recordo as palavras do antigo Presidente do INEM, Dr. Miguel Oliveira: não tirem ao INEM o que é do INEM. Aliás, considera mesmo verdadeiramente que a taxa de 2,5% paga pelas pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, pelos portugueses, nos prémios dos seguros de vida, de saúde e de acidentes, devem servir para reforçar a situação financeira do Ministério da Saúde e que esse reforço se enquadra nas atribuições do INEM, um organismo que tem a importante, mas estrita missão de garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde, ou seja, mais do que outro qualquer, tem a missão de salvar vidas, ou salva ou não salva, em muitas situações críticas. É que a Sra. Eurodeputada, a Dra. Marta Temido, as consequências negativas foram passando de ano para ano. E não se surpreende que no último relatório de atividades do INEM se conclua que o sistema de emergência médica não tenha conseguido assegurar no ano de 2023 um socorro adequado a cerca de 19 mil doentes considerados muito graves, ou seja, 13% dos doentes com prioridade 1. Já que das 147 mil ocorrências assistidas, apenas 128 mil tiveram um socorro adequado em helicóptero ou ambulâncias VMER e CIV. Quantas vidas é que perdemos e que não conseguimos salvar? Muito obrigado.